Existem momentos na nossa vida, existem momentos na sua vida que aparentemente não há saída, parece não haver saída. E foi exatamente esse tipo de cenário que o povo de Israel passou quando Moisés, liderando o povo, saíram do Egito em direção ao caminho que Deus havia dado a Moisés. E ali eles estavam fugindo da perseguição de Faraó, e então eles se pegam diante do mar fechado, de um mar gigante. Eles veem o mar à frente, o exército de Faraó atrás e o medo dentro do coração. E é nesse momento que eles começam a duvidar de Deus e de Moisés. O povo ele havia saído do Egito, mas aparentemente morreriam no caminho, sem ver a promessa de Deus se cumprir. E quantas vezes acontece assim conosco? Quantas vezes nós estamos caminhando e acontece algo que tenta nos parar, ou acontece algo que tenta nos paralisar, fazer com que a nossa fé enfraqueça, e até momentos que nós começamos a duvidar de Deus ou das promessas do Senhor. O povo ele havia saído do Egito, mas parecia que iam ser mortos no caminho. Deus nos tira de uma situação, mas logo enfrentamos outra crise. Mas o lugar onde nós não vemos saída é o lugar que Deus libera uma palavra. E a voz de Deus ativa a nossa fé. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é fé para avançar quando não há caminho. Então vamos ler Êxodo, capítulo 14, do verso 10 ao 16. E diz assim a palavra de Deus: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ao ver o exército egípcio se aproximando, o povo começou a murmurar. O povo entrou em desespero e disseram a Moisés: era melhor termos ficado no Egito. E é nos momentos difíceis, nos cenários difíceis que enfrentamos, nos momentos de dificuldade, que às vezes nós olhamos para trás. Mas Deus, ele libera a sua palavra, Deus, ele libera a sua voz e nos diz para avançarmos, porque Ele é Deus em nossas vidas e Ele irá abrir o mar vermelho para que nós possamos passar em terra seca. E o medo, ele tem esse poder. Às vezes o medo, ele nos paralisa, ele nos faz esquecer os livramentos que nós já vivemos. Ele nos faz esquecer os milagres que nós já vivemos. Ele distorce a esperança e nos faz esquecer as promessas do Senhor. Mesmo depois das pragas e maravilhas, o povo duvidou. E quando o medo fala mais alto que Deus, a nossa fé enfraquece. Por isso, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, precisamos lembrar que aquele que nos sustentou até aqui é fiel para continuar a sua boa obra. Ele é fiel para não nos abandonar nos momentos difíceis. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele só pede uma coisa: fé em sua palavra, fé em suas promessas. Enquanto o povo estava ali gritando, reclamando, Deus falou com Moisés: diga ao povo que avance, diga ao povo que marche. Observe isso. O mar ainda não estava aberto
E mesmo assim, Deus mandou o povo avançar antes do milagre acontecer. Deus fala para você nesse momento que você venha avançar, mesmo que você não esteja vendo o mar aberto ainda, ele vai se abrir. Humanamente, o lógico seria esperar, mas espiritualmente é necessário obedecer. A fé não espera o caminho surgir. A fé responde à voz de Deus, à palavra de Deus. E é isso que Deus quer nos revelar neste momento, que mesmo que o mar não esteja aberto, precisamos viver em fé. Precisamos não esperar o caminho aparecer, mas a nossa fé precisa responder à palavra de Deus, responder à voz de Deus. O milagre ele acontece quando acreditamos. O milagre acontece quando damos o passo, quando avançamos em direção ao mar. Deus ordenou que Moisés levantasse o cajado sobre o mar. E quando houve obediência, o vento soprou, as águas se dividiram e surgiu um caminho em terra seca para o povo passar. O mar não se abre quando você reclama. O mar não se abre quando você fica parado esperando. O mar se abre quando você começa a marchar. E muitos milagres estão travados em sua vida. Não pela falta do poder de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas pela falta do nosso passo, pela falta da nossa fé. E aquilo que parecia o fim tornou-se o maior testemunho de Israel. O mesmo mar que foi caminho para o povo, foi juízo para o inimigo. O lugar que parecia derrota se torna prova do cuidado de Deus. Deus não apenas cria saída, mas ele encerrou o ciclo de opressão dos egípcios sobre o povo hebreu. Talvez hoje você esteja diante de um mar vermelho, talvez hoje você esteja com problemas financeiros, decisões difíceis que precisam ser tomadas, crises familiares, situações sem solução aparente, e Deus não está dizendo para você voltar e nem olhar para trás. Deus está dizendo, avança, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sem ver o caminho. Você vai parar diante do impossível ou você vai obedecer à voz de Deus? Israel descobriu algo poderoso naquele dia. Quando Deus fala, não há nada que impeça. Mares se abrem, caminhos surgem e inimigos perdem a força. A fé ela é ativada quando avançamos confiando não no que vemos, mas no que Deus diz, porque a voz de Deus cria caminhos onde nunca existiram caminhos. E Deus ele te pergunta nesse momento, se você precisa de um caminho novo hoje, você irá dar o passo ou você irá ficar parado, esperando o inimigo se aproximar? Deus te chama para ter fé nele. Deus te chama para que você avance, porque no momento certo, o mar vai se abrir. E aquilo que vai ser um testemunho para você, aquilo que vai ser uma bênção para você, vai ser juízo para os seus inimigos, para aqueles que estão contra você. Porque se Deus é com você, quem será contra você? Que situação, que cenário, que impossível você está vivendo? Eu quero te dizer neste momento, não há impossível para Deus. E da mesma forma que Deus abriu o mar para o povo passar, Deus irá abrir o mar para você passar em terra seca. A única coisa que Deus te pede é fé. Fé e obediência. Decida escutar a voz de Deus, mas decida também obedecer a voz de Deus. Decida ouvir a palavra de Deus, mas decida também obedecer a palavra de Deus, que o impossível será possível. E ali o povo viu, ali o povo pôde contemplar que o Senhor é Deus e que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu quero te perguntar, o que é que você está precisando que Deus abra o mar para você? Qual é o cenário que você se encontra hoje diante do impossível, de um mar fechado, de ondas agitadas, mas você irá decidir confiar e ter fé ou ficar parado? Reflita nisso e coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua situação diante de Deus para que Ele venha abrir o mar e que você venha atravessar. Se você precisa de um caminho novo hoje, ore dizendo, Senhor, mesmo sem ver saída, eu escolho avançar pela fé. Guia meus passos pela Tua voz, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria neste momento orar pela sua vida. Pai,
Obrigado pela Tua palavra revelada, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que abre o mar para que possamos passar em terra seca. E neste momento, Senhor, queremos Te entregar as nossas vidas, queremos Te entregar o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor venha purificar, para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha fazer tudo aquilo que é da Tua vontade. Pai, nós temos fé e nós decidimos ter fé, obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua voz e avançarmos. Nós queremos dar o passo, Senhor. Nós queremos dar o primeiro passo, porque nós cremos que quando confiamos em Ti, o Senhor abre o mar para que possamos atravessá-lo. Por isso, Deus, nós Te entregamos as nossas dificuldades, nós Te entregamos os nossos problemas, para que o Senhor venha interceder por nós, para que o Senhor venha fazer, Senhor, o que precisa ser feito. Meu Deus, as nossas crises financeiras, as nossas dificuldades financeiras, se esse irmão, essa irmã precisa de uma oportunidade de emprego, que o Senhor venha abrir as portas de trabalho. Senhor, se é um milagre na saúde, Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades. Senhor, se são cadeias, se são prisões, Senhor, se são vícios, que o Senhor venha libertar pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, nós Te pedimos um milagre, nós Te pedimos que o Senhor venha abrir o mar. Em nome do Senhor Jesus, Te entregamos a nossa oração. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, que o Senhor venha cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo: eu irei obedecer a palavra de Deus. Eu irei avançar. Em nome de Jesus. Que você possa curtir, que você possa deixar um comentário, que você possa enviar para alguém que precisa ouvir essa palavra e que você possa me seguir. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.